Oi, boa tarde. Ana Clara, R1 de Medicina de Emergência do Einstein. O assunto que a gente vai discutir aqui seria o uso do feno ou do benzo. Quando? Quando a gente está... Quando? Quando a gente está na nossa sala de emergência, para quem a gente roda no boi ou para quem trabalha no boi, a gente tem um grande exemplo na nossa enfermaria da emergência. A gente vai pensar quando, então? Seria uma síndrome de abstinência alcoólica. O que seria para a gente uma síndrome de abstinência alcoólica? Essas 3 perguntas sempre vale a pena serem feitas. O paciente bebia bastante e algo mudou. Não necessariamente ele tem que estar em abstinência, ele simplesmente pode ter diminuído a quantidade de álcool que ele vem ingerindo nos últimos dias. Quando ele começou a abrir esses sintomas? A síndrome de abstinência ela começa a acontecer entre 2 horas da abstinência até 2 semanas. Isso pode acontecer, tendo um pico maior em 3 dias. E o que está acontecendo, quais são os sintomas desse paciente? Geralmente o paciente chega com sudorese, tremores, vômitos, convulsão e o famoso delirium tremens. E o quão ruim nosso paciente está? A gente tem classificações. A classificação inicial mais recomendada de ser utilizada é o SIWAR. É uma classificação mais complexa de ser feita, então aparentemente é mais válido ser usado na abordagem inicial. O SIWAR vai levar em conta alucinações, sudorese, alterações de sensório, náuseas e vômitos, dor de cabeça, é uma lista gigante. E para você ir reclassificando o nosso paciente, hoje em dia as maiores indicações seria a gente usar a escala de Haas, que é mais fácil de ser aplicada por qualquer pessoa. Além disso, sempre lembrar de descartar os mimetizantes. A gente sempre tem que descartar alterações estruturais, infecto-metabólicas, para não levar tudo como uma SAA também. E o que a gente vai fazer? A gente tem a nossa briga agora, atualmente, entre o feno e o benzodiazepínico, qual seria a melhor indicação de terapia. O benzo é uma droga mais utilizada, é uma droga já mais consagrada, pensando numa síndrome de abstinência alcoólica. Ele não é totalmente dependente de uma função hepática, essa não tem que ser uma nossa preocupação, lembrando que os pacientes que vão chegar com síndrome de abstinência podem ter outras coisas associadas, como um hepatocarcinoma, uma encefalopatia hepática, e ele tem um porém, ele deve ser feito sob demanda. Os estudos mostram que para o benzo ter o efeito ideal e para diminuir a internação em UTI, também o tempo de permanência na unidade, ele deve ser feito o SOS. Porém, na prática, entretanto, todavia, a nossa sala de emergência é caótica e a gente não consegue ficar reavaliando esse paciente o tempo todo. Logo, o que acaba acontecendo é que a gente deixa muitos pacientes com um benzo de horário e isso talvez não seja tão benéfico. Porém, será o nosso benzo, então, a nossa opção? A gente tem certeza disso? Talvez não. O feno, ele tem um efeito dose mais seguro. Então, pacientes a gente sabe o que esperar dependendo da dose de fenobarbital que eu estou dando para o meu doente. Ele, nem mostrando em estudos que causa menos delírio quando comparado com benzodiazepínico, ele tem uma farmacocinética mais previsível. Como eu falei no primeiro ponto positivo, a gente sabe o que esperar dele diferente do benzodiazepínico. O benzo, a mesma dose que faz um efeito para mim, pode não ser a mesma dose que faz o mesmo efeito para Fernanda. E ele pode ter uma eficácia melhor pensando em convulsões associadas à síndrome de abstinência alcoólica, e ele é amplamente disponível e ele é mais barato. Então, isso não seria um empecilho para o uso do fenobarbital. Então, seria o nosso feno, nosso achado. Esse é um fluxograma do InCritical, mostrando como a gente pode fazer o uso do fenobarbital. A gente primeiro vai perguntar se ele pode ser feito como monoterapia em pacientes que a gente tem quase certeza que é uma síndrome de abstinência alcoólica, pacientes que não têm contraindicação para o uso do fenobarbital e pacientes que não usam medicações que interagem com o feno, como, por exemplo, medicações para o HIV. Eu respondi não para todas essas perguntas, eu vou pensar, meu paciente já fez alguma dose de benzodiazepínico? Não, meu paciente não fez, eu posso fazer uma dose de ataque de fenobarbital em 10 mg quilo. Se meu paciente fez, eu vou ter que ir titulando essa dose pouco a pouco. Geralmente a gente começa de 130 a 260 mg. E aqui vale ressaltar que, se eu cheguei numa dose cumulativa maior que 20 mg por quilo, eu tenho que ligar um sinal de alarme, porque provavelmente esse paciente não tem a SAA. Pacientes com SAA respondem com uma dosagem menor. Se eu cheguei em 30 mg por quilo, parou tudo que você está fazendo, você está errado, repense seu diagnóstico, vai procurar algum diferencial, porque isso não é uma síndrome de abstinência alcoólica. E por que a gente ainda tem essas discussões sobre o uso do benzo ou do feno? Porque falta um estudo sobre o uso do feno. A maioria dos estudos até agora, comparando os dois, mostraram que o feno é sim uma ótima opção, porém, ainda falta um N para a gente considerar essa droga a primeira opção na sala de emergência. Então, após a alta, o nosso paciente, infelizmente, vai acabar no bar. É isso, galera.